Fala, vascaínos e vascaínas espalhados pelo mundo. Eu sou o Gabriel Silva do canal Sentimento Não Para e hoje faremos um giro de notícias do Vasco na semana. Então curta, se inscreva e compartilhe. Vamos começar falando sobre o adversário do Vasco nos playoffs da Sul-Americana. O Vasco da Gama vai enfrentar o Independiente del Valle, um adversário difícil de se jogar, principalmente jogando em Quito, por conta da altitude. A altitude lá é 2.800 metros. E outro aspecto negativo desse confronto é que eles são bicampeões da Sul-Americana, em 19 e 22. Então, é um adversário difícil, onde o Vasco vai precisar jogar muita bola para conseguir ganhar e passar dos playoffs. O lado positivo é que o Vasco vai fazer o segundo jogo em São Januário. O Vasco vai decidir em casa. E as datas do confronto vão ser sorteadas na segunda-feira, dia 2. Podendo ser 14, 15 ou 16 de julho, o jogo de ida. E o jogo de volta entre os dias 21, 22 e 23. Então vão ser bem perto os jogos de ida e volta. Vai ser uma semana e o da volta na outra semana. Vai ser depois da parada para o Mundial, então eu acredito que o time vai estar jogando melhor, o time já vai estar mais descansado. Então eu acredito que o Vasco passa, torço para o Vasco passar. Até porque quem quer ser campeão não pode escolher adversário. O adversário que vier, tem que ganhar. Não pode negociar, tem que ganhar. O Vasco conseguiu segurar um empatezinho lá em Quito. Acredito que o Vasco em São Januário é difícil parar o Vasco, então vai ser difícil o Independiente del Valle ganhar o Vasco em São Januário. Então a gente só precisa segurar o empate lá. Segurou o empate lá, traz para o Caldeirão que aqui a gente resolve. E o outro assunto é o Payet. O Payet pediu uma liberação para ir à França para resolver uns problemas e o Vasco concedeu essa liberação. Então ele não tem data de retorno. E já viajou, já está na França para resolver esses problemas particulares dele. Eu particularmente acho que pode ser algum contrato, alguma negociação que pode estar acontecendo na França. Porque o contrato dele, o vínculo dele se acaba agora em menos de um mês e o Vasco não sinalizou vontade de renovar. Até porque o salário do atleta é muito caro e para um atleta que joga um jogo bem, o outro jogo bem vai jogar daqui a 6, 7 jogos. Então, financeiramente, para o Vasco seria um alívio na folha, onde o Vasco poderia ir atrás de algum outro jogador que poderia chegar e somar, contribuir muito mais do que ele vem contribuindo. Porque o país já tem um tempo que não joga bem, então eu acho que não renova, vai ser muito difícil renovar. Então, eu acho que ele está indo viajar para a França para resolver esses problemas particulares. Pode ser que seja isso. É claro que o Vasco não vai falar, e nem o próprio jogador. Mas outro assunto também é Jair. Fernando Diniz deu entrevista coletiva no último jogo, falando que quer contar com o jogador para o restante da temporada. O jogador e o Vasco já começaram a conversar. Só que o foco hoje de renovação do Vasco é Léo Jardim. A primeira pauta do Vasco de renovação é o goleiro Léo Jardim. Então o Jair também está na segunda prateleira. Jair é um excelente volante. Voltou mal da lesão, mas vai ganhando espaço conforme os jogos. Então acredito que o jogador e o Vasco... O jogador já falou em uma entrevista que vai abrir mão de alguns salários. Vai diminuir o salário. Porque quer continuar, quer mostrar serviço. Eu acho que vai ser muito importante para o esquema do Diniz, porque o último jogo contra o Melgar foi um dos melhores jogos do Jair, onde teve participação aí de dois gols, ele criando a jogada em dois gols do Vasco. Então eu acho que sim, deve renovar aí até junho de 26, por aí. Eu acho que também não vai ser um contrato longo. E vai abaixar o salário, vai ter redução de salário. Hoje o salário do atleta é um pouco alto pro Vasco. O Vasco, se não quisesse abaixar o salário, o Vasco não renovaria.
mas o Fernando Diniz deu aval e o jogador deu aval para o seu empresário para que os clubes e ele está conversando e tenha redução de salário. Então, a semana do Vasco é essa. Vamos partir, vamos ganhar do Bragantino, porque são 3 pontos importantes dentro de São Januário. Vamos ter alguns desfalques, mas temos condições de ganhar. São Januário lotado, então vamos em busca dos 3 pontos. Então curta, se inscreva e compartilhe.